Então, gente, vamos aqui agora ao conceito de mais-valia, ok? Já deu uma adiantadazinha aqui, uma prévia, né? Vamos agora de fato à mais-valia, certo? Então, assim, gente, o principal meio, o principal mecanismo, a principal forma, né, utilizada pelos donos dos meios de produção para obter lucro foi denominada por Karl Marx de mais-valia, ok? Mais-valia em cima daquele excedente, ou seja, o lucro, né, obtido pela exploração do trabalhador, né? Então, é importante a gente entender esse conceito básico aqui. De novo, é o excedente, ou seja, o lucro obtido pela exploração do trabalhador. Beleza? Então você me pergunta, né? Como isso acontece? Vamos por partes, tá bom? Então vamos aqui. Primeiramente, gente, a transformação de uma matéria-prima por meio do trabalho agrega valor no produto, certo? Então, nós temos que fazer logo essa conexão, tá? Que essa agregação de valor, ela é colocada pelo trabalho do indivíduo na matéria-prima, tá bom? Então, nós temos que entender que o trabalho no processo produtivo gera valor. Então, olha só a concepção que o Karl Marx está tendo em cima do trabalho. Portanto, o trabalho no processo produtivo gera valor, tá bom? Então, é importante a gente colocar, pontuar essa questão aqui, tá? Primeiramente, a transformação de uma matéria-prima por um meio de trabalho, tá, agrega valor ao produto. Então, o trabalho no processo produtivo gera valor. Primeiro ponto, tranquilo? Aí nós temos um segundo momento, gente. Qual é o segundo momento, tá? Vamos lá. Falei aí do trabalho que na matéria-prima agrega valor, não é? Beleza. E aí nós temos outra coisa, gente. A força de trabalho, gente, sendo avaliada e pensada como mercadoria, tá? Que pode ser comprada ou ser vendida, olha aí esse detalhe da mão de obra do indivíduo. Olha aí o condicionamento do indivíduo, a transformação do indivíduo em objeto, né? A coisificação do indivíduo, né? O indivíduo passa a não ter mais autonomia, o indivíduo passa a ser qualquer coisa. Então vamos repetir, né? Então, gente, de novo, a força de trabalho sendo avaliada e pensada como mercadoria que pode ser comprada ou ser vendida na usada na transformação de um objeto, acrescenta valor a ele. Ou seja, a força da mão de obra na fabricação de um produto, de uma mercadoria, de um objeto, acrescenta valor a ele, ok? Então, o que nós estamos vendo aqui é que essa força de trabalho que pode ser comprada, que pode ser vendida, né, gera também recurso em cima do objeto, gera valor, acrescenta valor ao objeto, beleza? Trabalho-valor, não é a teoria do trabalho-valor, tá certo? Quanto mais trabalho, mais valor é implementado no objeto. Então, gente, vamos aqui. Sabendo disso, sabendo que o trabalho na geração da matéria-prima, o trabalho da mão de obra do indivíduo sobre aquele objeto gera valor, então, gente, nós vamos compreender que quanto mais trabalho o indivíduo fizer, mais lucro o indivíduo vai ter, correto? Não. Aí é que está a questão. Esse valor, gente, não é adequadamente pago ao trabalhador. Esse valor, gente, ele é apropriado pelo dono dos meios de produção, tá? Ou seja, a mais-valia, gente, é a diferença entre a quantidade de trabalho necessário para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe como salário pela produção daquela mercadoria. Em outras palavras, gente, a mais-valia é o quê? A mais-valia é o quanto você mereceria ganhar e o quanto de fato você ganha, beleza? Então vamos entender, aquele salário que você recebe, por exemplo, de R$1.000, se nós formos olhar o quanto realmente você mereceria ganhar pela produção que você fez, pelo lucro que você gerou, você deveria ganhar não 1.000, mas R$2.000, ok? Aí o que acontece? Quem é que fica com esse lucro de R$1.000 a mais sobre o seu trabalho? O dono dos meios de produção, ou seja, o patrão. Né? Então, perceba que esse lucro de um trabalhador, ele já vai sugando. E ele vai sugando de tantos outros trabalhadores. É por isso que, enquanto você recebe um salário para manter a sua vida simples, para pagar as suas contas e não ter R$1 no bolso, o patrão não. O patrão, ele recebe o lucro para não só esbanjar poder, não só para se fortificar cada vez mais dentro da dinâmica de poder de uma sociedade, quando se fala de Estado, de política, quando se fala de leis, mas também para manter cada vez mais o seu padrão e o seu privilégio como patrão. E é por isso que você vai ver a diferença enquanto o indivíduo que ganha o necessário,
ele se mata de trabalhar, paga as contas dele, se sente feliz, satisfeito por pagar as contas, como eu disse no vídeo sobre o capitalismo, né? O indivíduo se sente útil, né? Se sente valorizado em pagar suas contas, se sente feliz, mas não tem R$1 no bolso mais, né? Mas ele está dentro desse processo, então ele está se adaptando tranquilo, né? Aqui o aspas, né? Tem que agradecer as migalhas que recebe, né? O patrão não, o patrão ele vai lucrando, ele vai recebendo cada vez mais e vai enchendo ali os cofres dele, né? E isso vai ajudar em quê? A esse patrão se manter sempre no topo da estrutura, beneficiado por políticas públicas, beneficiado pelo direito, beneficiado pelo Estado, não é? Então esse indivíduo, esse patrão sempre vai ter o quê? Sempre vai ter uma base confortável em que ele vai poder se apoiar, beleza? É tanto poder, gente, é tanta força que os patrões, os empresários, os banqueiros, enfim, essas pessoas têm, gente, que quando eles olham a máquina, eles veem que é tanto dinheiro que acaba acontecendo como o Eike Batista, né? Que tinha todas as isenções de impostos, né, nas suas empresas, fez muitas negociatas ali na época do governo Lula, mas depois foi preso. Por quê? Porque foi comprovado muito desvio de dinheiro, muita licitação fraudulenta, enfim. Então, perceba que nós temos esse exemplo e tantos outros exemplos também, certo? De quem está no topo, quer se manter no topo, quer se manter privilegiado, quer se manter num patamar. Enquanto o outro indivíduo que já sobrevive à sua realidade daquela forma e meio que, olha o aspas, né? Meio que está aceitando essa dinâmica, né? Fica naquela, recebendo um salário e às vezes faz uma greve aqui, faz outra greve ali, recebe um pouco mais, se acomoda mais um pouco ali naquela situação e assim vai a vida, né? Então perceba que nós vamos ter aí essa diferenciação entre o que o indivíduo recebe, que não é o que ele deveria receber mais, em relação ao desgaste físico, emocional, e em relação às percas que ele vai ter em relação à família, os momentos com a família dele, em relação ao lazer dele, em relação à saúde mental dele, e os ganhos que o empresário, o banqueiro, o patrão vai ter em contrapartida, em cima de cada trabalhador. Beleza? Então é importante a gente pontuar isso. Então, gente, há dois modos de gerar mais-valia segundo Karl Marx, ok, turma? Então vamos aqui a cada um deles, anote aí no seu caderno. A primeira forma de mais-valia, gente, é a mais-valia absoluta. E a segunda, a mais-valia relativa, beleza? E o primeiro modo, gente, está relacionado aí ao aumento das horas trabalhadas, o que permite ao burguês se apropriar do aumento da riqueza que é gerada pelo proletário, já que esse passa mais tempo trabalhando e, portanto, aumenta a produção. No momento que esse trabalhador aumenta a produção, aumenta a riqueza que é gerada a partir dessa produção, aumenta essa riqueza bruta, esse lucro bruto, quem é que se apropria dele? O patrão, né? De forma absoluta. Você vai continuar com o seu salário. O patrão não. O patrão vai ter um lucro exorbitante em cima de cada trabalhador. Então, por isso que é absoluto, é o total, é o todo daquela produção, beleza? Essa aí é a mais-valia absoluta, gente. E a mais-valia relativa? Vamos aqui. Então, gente, nesse segundo ponto nós temos aí a mais-valia relativa, ok, gente? Então, o que quer dizer a mais-valia relativa, tá bom? Diferentemente, por exemplo, da mais-valia absoluta, que é quando nós pegamos aí o todo da riqueza produzida, né, pelo proletário, em cima do aumento de horas que esse proletário acaba tendo no meio de produção, ok? Repetindo, existe uma relação de aumento de horas do trabalhador junto ao aumento da produção que gera um aumento de lucro. Então, por isso que é absoluto, tranquilo? E o relativo já é um pouco diferente, gente. O que é que nós vamos encontrar aí na questão do relativo? É aquele que deriva, gente, da incorporação de máquinas, de tecnologia ou de organização do trabalho que aumente a produtividade do trabalhador, beleza? Nessa situação, gente, não há aumento de horas de trabalho, mas há aumento de riqueza em tempo igual, beleza? Isso quer dizer o quê, professor? Não entendi. Vamos lá. Enquanto no primeiro, que é absoluto, né, existe aumento de horas de trabalho, logo gerando aumento da produção e aumento do lucro, mas tudo isso acontece pelo aumento de horas. Nesse modo relativo aqui, né, da mais-valia, não vai ter aumento de horas, mas vai ter um aumento na produção em cima daquele tempo que o trabalhador já tem. E aí se torna relativo por quê, professor? Porque o trabalhador ele vai continuar trabalhando as mesmas horas de trabalho, só que a produção dele vai ser quantificada. Por quê? Porque ele vai ter máquinas que vão produzir 10, 20, 30, 40, 50 vezes mais do que a produção que ele fazia. Entendeu? Então você vai ter máquinas aí que vão produzir em meia hora toneladas de um produto que quando ele não tinha aquela máquina, ele produzia toneladas a menos, não é? Daquela que ele está produzindo agora.
E isso se torna relativo por quê? Porque nós temos aí essa quebra entre a maior quantidade de horas e a maior produção. Nós temos agora uma quantidade de horas uniforme, né? Uma quantidade de horas comum, vamos dizer assim, da rotina mesmo do trabalho, mas nós vamos ter máquinas, nós vamos ter uma estrutura que vai potencializar o indivíduo produzir mais naquele mesmo tempo que ele tinha. Entendeu? E aí se torna relativo por quê? Porque, olha o aspas aqui, não terá diretamente a força de trabalho do indivíduo, né, devido que às máquinas, devido que à estrutura, que, olha o aspas, facilita ou potencializa a produção do proletário. Né? Por isso que é relativa. Já no primeiro é absoluta porque tem aumento das horas de trabalho e aumento da produção. A primeira, aumento das horas de trabalho, aumento da produção, aumento do lucro. Na segunda, no relativo, continua a hora de trabalho, as horas de trabalho, tranquilo. Só que existe o quê? O complemento de máquinas, de ferramentas, de instrumentos que vão potencializar o trabalho daquele operário, que ele vai gerar mais produtos e a mercadoria vai gerar mais lucro. Tranquilo? Então, por isso que é relativo. Não existe essa sequência igualitária, ok? Como tem na absoluta. Não existe essa sequência bem regradinha, né? Do aumento de horas, aumento do produto, aumento de horas, aumento da produção, aumento do lucro. Né? Nesse relativo, não. Horas normais, aumento da produção devido ao investimento em máquinas, a implementação de máquinas, instrumentos, ferramentas, e um lucro maior, né? Um lucro que não vai ser tão atrelado ao trabalhador. Beleza? Beleza, gente? Então vamos definir agora sobre a exploração do trabalhador, né? Vamos definir em um próximo vídeo o trabalho para Marx, beleza? Gente, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, façam perguntas para mim nas aulas, ok? Nas nossas salas virtuais. E se você quiser colocar as perguntas nos comentários aqui do vídeo, gente, pode colocar também, tranquilo? Que eu vejo lá no meu app, tá bom? Então, queridos, vamos ver agora a definição de trabalho, de exploração do trabalhador, de dinâmica de luta de classe em Marx, e a gente fecha aí os nossos vídeos, tranquilo? Gente, forte abraço, falou, toca na mão do pai, toca na mão do pai, vai.